O Brasil que poderíamos ter foi anulado por anos de escolhas erradas. Hoje o país vive a busca pela saúde, educação, segurança, emprego e moradia. Como fazer surgir uma condição digna para todos em um país dono de alguns dos maiores escândalos políticos do planeta? Lugar onde a educação de qualidade parece ser propositalmente diminuída na rede pública, a fim de reduzir a capacidade intelectual dos alunos, que em plena fase de desenvolvimento serão os futuros responsáveis pela escolha dos governantes dessa nação. Quanto mais conhecimento é dado a alguém, menos ela se torna dependente de outro. E se analisarmos o que acontece já há alguns anos, percebemos o quanto boa parte da população se adaptou a receber as famosas bolsas migalhas, que dizem ter tirado o país da pobreza. Mas da pobreza mesmo, saíram alguns dos ludibriadores do eleitorado. Só para se ter uma ideia, os grandes desvios financeiros na área da educação são antigos. Em 2011, uma revista de grande circulação estampou em sua capa o custo da corrupção no país. Na época, nada menos que 82 bilhões de reais por ano. No período, já possuímos a medalha de um dos países mais corruptos do mundo, época em que vivíamos a gestão do PT e escândalos não paravam de surgir. Em 2014, quando se iniciou a Operação Lava Jato, maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil, valores recordes foram recuperados para os cofres públicos e expressivos nomes da política e da economia do país foram presos. O bilionário esquema de corrupção envolvia principalmente políticos do PP, PT e PMDB. Porém, a Lava Jato era apenas o começo da descoberta dos grandes desvios de dinheiro público. Ao longo de aproximadamente 200 operações realizadas para investigar desvios, constatou-se que 38% era tirado do Fundeb, fundo que se destina ao desenvolvimento do ensino básico, e 24% do PNAE, Programa de Merenda Escolar. Ou seja, 62% dos valores da corrupção estavam voltados a assassinar a educação pública. Enquanto isso, estudantes seguiam disputando espaço com goteiras. Corredores molhados, infiltrações, assentos destruídos, a realidade vivida por alunos em escolas públicas no país. Nessa escola da periferia de Salvador, o problema consegue ser maior. A falta de professores faz com que, ao menos uma vez por semana, os alunos voltem para suas casas. Nesta outra escola, em Oriximiná, a 820 quilômetros de Belém, na mesma época em que os jornais estampavam os desvios milionários na educação, o cenário encontrado era este: corredores escuros, infiltrações e goteiras. A merenda escolar também foi outro alvo dos corruptos, que não se preocuparam em tirar da boca daqueles que muitas vezes não têm o que comer em seus lares. Na casa do então prefeito de Manguaguá, Arthur Parada Procida, do PSDB, a polícia encontrou 4 milhões e 600 mil reais e mais de 217 mil dólares em espécie. A operação, que foi denominada Prato Feito pela Polícia Federal, iniciou em São Paulo, Bahia, Paraná, além do Distrito Federal. Indícios apontaram para 30 municípios envolvidos. O esquema de fraude em licitação envolveu ao menos 13 prefeitos, 4 ex-prefeitos, 1 vereador, 27 agentes públicos e 40 pessoas ligadas a empresas. Nós tivemos registro ao longo desses anos de
fornecimento, às vezes no lanche para as crianças, de uma bolacha maisena com leite diluído, suco substituindo leite, áudios de empresários que falavam: corta a carne, fornece ovos todos os dias para essas crianças. A operação da Polícia Federal, que teve início em 2015 para investigar o desvio na merenda escolar, detectou ao menos 65 contratos suspeitos, o que representa um desvio superior a R$1 bilhão. Porém, o esquema é antigo. A gente está falando de um grupo, de um cartel de empresas que desvia recursos da merenda há pelo menos uns 20 anos. São milhares de apoiadores políticos condenados por anos de corrupção. E mesmo assim, vemos pessoas se aglomerarem nas ruas suplicando pela volta desses ex-governantes. Em plena pandemia em que o país se encontra, vemos a preocupação do governo, de alguns estados, para que os alunos retornem às salas de aula. As escolas da rede pública do Amazonas distribuíram para a proteção de seus alunos máscaras que se tornaram verdadeiras piadas nas redes sociais. Os protetores cobriam não somente a boca e o nariz, mas tomavam conta do rosto inteiro do aluno. Uma verdadeira alusão de como alguns partidos desejam que desde já os futuros eleitores tenham seus olhos fechados para o poder de mudança que eles possuirão na hora de escolher seus governantes. Destacamos aqui alguns dos grandes roubos na área da educação. Porém, a corrupção política ocorrida por anos no Brasil ainda possui muitos capítulos.